Boa noite a todos. Hoje é dia 24/8 de 2026. Agora são exatamente 18 horas e 58 minutos. Eu me chamo Vinícius Santos e, bom, hoje é mais um dia do meu treino de oratória, né? Bom, e mais específico, mais perto do fim do que do começo, né? De 83. Bom, o tema do vídeo de hoje que eu quero abordar é um conteúdo, um tema mais específico para um tipo de pessoa, né? E que tipo de pessoa? Não é exatamente para todos ou para todo mundo que está vivendo em qualquer fase, mas para um tipo de pessoa específico. Sabe aquelas pessoas que estão no momento de trabalho? Trabalho que eu digo trabalhar duro, de construir, de lapidar. Não de lapidar, mas de criar, de tentar algo, de fazer algo, de tentar fazer algo novo. Sabe, em geral, pessoas que estão tentando melhorar de vida porque estão inconformados com a vida que têm, sabe, com o padrão sistemático que ele tá preso. Então, a pessoa trabalha, ela se esforça, mas mesmo assim, ela não vê resultado proporcional a isso. Deixa eu aumentar o brilho aqui. Então, cara, o cara trabalha, o cara estuda, porém ele não vê resultado nenhum proporcional ao trabalho que ele tá fazendo, sabe? Então é basicamente isso que eu quero falar no vídeo de hoje, né? Às noites, trabalhando sozinho, às vezes que você tem aquelas incertezas, os projetos que ninguém conhece, que, bom, talvez você não tenha coragem de contar para as pessoas, porque as pessoas do seu ambiente sejam pessoas, não diria pessoas negativas, mas que a energia que absorve ali, repassa para você, sabe, às vezes não é das melhores e acaba fazendo com que os seus projetos crie essa negatividade, murche. Não digo que você tem que jogar a responsabilidade dos seus fracassos nas pessoas, mas que às vezes o melhor que você pode fazer é ficar quieto, né? Então tem muito disso também. Os vídeos que quase ninguém assiste, as tentativas que dão errado, as pontas que se fecham e os não que você recebe. Bom, então é basicamente isso, é sobre pessoas que estão inconformadas, mas que estão trabalhando, que estão dando duro, tipo, pessoas que estão, sabe, colocando a cara, que estão fazendo, que estão, porém não tá tendo resultado proporcional ao trabalho. Então, você já se perguntou se isso realmente vai dar certo? Será que é isso que você deveria fazer mesmo? Será que você está no caminho certo? Pensa nisso. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre esse período, né? O que fica entre plantar e colher, onde aparentemente nada acontece. Porque entre plantar e colher você só trabalha, 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 trabalha e nunca colhe, tá? Então, às vezes, nem as pessoas ao seu redor entendem o que você está tentando explicar. E aí vem a parte de você não ter que falar, você não falar para essas pessoas, com essas pessoas, né? Porque, na maioria das vezes, você tenta explicar sua visão e percebe que as palavras não representam nem um terço do que existe dentro da sua cabeça, sabe? Não importa o que você fale, nada ali representa nada do que... não representa quase nada do que tem aqui em sua mente. Então, isso é um ponto a se observar, sabe? Putz, eu vou tentar explicar para aquela pessoa o que eu estou fazendo, onde eu quero ir, para onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. Mas por que eu vou fazer isso? Só porque a gente... Bom, talvez você conheça essa pessoa há um tempo, mas na verdade essa pessoa nem sabe de nada disso, ela nem entende disso. E mesmo que ela entenda, talvez ela não seja a pessoa que realmente queira o seu bem. Então por que você deveria contar isso para ela, sabe? Então, e tudo bem, cara, tá tudo bem, sabe? Você passar por esses momentos, né? Nem todo mundo precisa entender os seus projetos, não precisa entender agora, sabe? É aquele famoso, os bastidores. Então, existe um período em que você trabalha, aprende, erra, melhora e tenta de novo. E vai repetir esse ciclo de novo, de novo, de novo, de novo. E no final, o que pode acontecer? O resultado ainda não aparece.
Isso não significa que nada esteja acontecendo. Você está adquirindo conhecimento, construindo competência, conhecendo pessoas e desenvolvendo disciplina. Então, acumulando experiências também. Então, a experiência que eu tive agora, eu vou levar adiante aquilo que eu acho que é bom e aquilo que não é bom para mim. Tá? Então, está se tornando capaz de sustentar a oportunidade que sua versão antiga talvez nem conseguiria aproveitar, sabe? Então, é basicamente isso. Você vai lá, você trabalha e não tem um resultado, né? Mas faz parte, né? Então, isso conecta com algumas estações que a vida tende a apresentar pra gente, né? Que é o do plantio, trabalho e colheita, né? Então, entre o plantio e a colheita tem o trabalho. Trabalho de quê? De cuidar, sabe? De executar em si, de fazer a tarefa, tá? Então, todo mundo quer viver o dia de colheita, mas pouca gente aceita viver os dias em que só existe trabalho. As pessoas querem muito olhar, elas veem algumas estruturas, algumas pessoas e falam, cara, isso que eu quero pra minha vida. Eu quero isso e aquilo. Eu quero, cara, ter uma puta comunicação foda. Mas ela não se sujeita a isso. Ela não liga uma câmera e começa a gravar. Não liga uma câmera, sabe? E começa a perder a timidez dela. Começa a falar, começa a se explicar. Sabe que mal tem você fazer isso. Não tem nenhum nisso. Não tem nada de ruim nisso, né? Então, pô, talvez você não esteja julgando 5 anos, talvez você esteja julgando 5 anos de construção pelo resultado de 5 meses, né? Então, não faça isso. Bom, se você está em um momento de trabalho, cara, trabalha. Executa, aprende, estuda, erra, tenta de novo, corrige, ajusta, tenta de novo. Porque um dia vai chegar o seu dia, sabe? Cedo ou mais tarde, vai chegar o seu momento. Então, cara, não desiste, cara, daquilo que você tem em mente, não desiste daquilo que você quer pra sua vida. Continua com cabeça erguida, trabalhe muito, se dedique muito, se doe 100% a fazer isso, sabe? Como se fosse impossível você não chegar lá. Talvez não seja daqui a um mês, talvez não seja daqui a um ano, mas um dia eu vou chegar lá, tá? Então, isso não é defesa de persistência cega. Só algo que não funciona. Você aprende, muda estratégia, corrige e direção certa, né? Então, persistir não é repetir eternamente o que não funciona, é continuar avançando enquanto aprende a fazer melhor, tá? Então, imagina aquele momento, sabe? Aquele dia em que chegou o dia. Uma ligação, uma oportunidade, um cliente, uma pessoa que encontra seu trabalho, um vídeo que alcança milhares. Sabe, eu tô gravando aqui, talvez o primeiro vídeo tivesse viralizado, talvez o vídeo de hoje vai viralizar, não sei. Mas talvez o vídeo de amanhã vai viralizar. Independente, eu tô todos os dias aqui fazendo o trabalho, trabalhando. Plantei, agora eu tô regando. Vai chegar um momento onde eu vou começar a colher frutos. Eu já tô colhendo alguns frutos disso, mas eu digo de forma exponencial, como a estrutura do bambu chinês, sabe? Mas que toda essa estrutura não é algo que foi construída da noite pro dia, mas que levou um processo e tudo bem, tá? Quando isso acontecer, as pessoas, cara, a maioria das pessoas que vivem, a pessoa que vê a pessoa que você é hoje, cara, quando chegar esse dia, as pessoas elas vão enxergar o momento, mas só você vai saber quantos dias foram necessários para fazer aquilo, para chegar naquele ponto, quantos vídeos eu tive que gravar até viralizar.
Quantos cortes eu tive que gravar, cortar, editar até viralizar? Quantos não eu recebi até fechar o meu primeiro contrato? Sabe, tudo isso, tá? Então, quando o seu dia chegar, as pessoas vão apenas enxergar um momento, tipo, fulano de sorte, teve sorte, não é bem assim. Então, não existe garantia de que todo esforço produz exatamente o resultado imaginado, mas que continuar aprendendo, trabalhando, corrigindo a direção certa, aumenta muito as chances de construir algo maior. Então, você pode olhar para você hoje e falar, putz, onde eu estou, o que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo isso? Sabe, cara, eu gravei tantos vídeos, não viralizei nenhum. Mas o ponto é, eu vou continuar gravando, porque vai chegar um momento onde talvez o vídeo de número 1000, talvez o vídeo de número 365 viralize. E aí eu consiga ter toda aquela estrutura do bambu chinês, sabe? Aquele crescimento exponencial. E, bom, as pessoas olham e falam, caramba, da noite pro dia ele apareceu. Não é que foi da noite pro dia, é que pra você foi da noite pro dia. Sabe, pra mim levou 365 dias, pra mim levou 83 dias, ou pra mim levou 1000 dias. Todo dia, todo dia, todo dia. Então, é basicamente isso. Aceite os dias em que ninguém vê. Aceite os nãos que você recebe. Aceite o silêncio. Aceite continuar trabalhando sem aplausos. Aceita, cara, construir toda a sua estrutura nos bastidores. E aí um dia, quando chegar lá, vai ser sua hora, tá? O dia vai chegar, cara. Não desanima. Sabe, não baixa a cabeça, cabeça erguida, esteja motivado, cara. Você vai passar por muita dificuldade, muita pedra no seu caminho. Esse é o caminho das pedras, né? Eu falo nos meus conteúdos. Na vida temos o caminho do asfalto e o caminho das pedras. O caminho do asfalto é um caminho limpo, liso, seguro, transparente. O caminho das pedras, um caminho de adversidade, de problema, de dificuldade, sabe? Onde você vai ter que superar todas elas. Mas só uma delas faz você evoluir. E não é. E você sabe qual que é. Então, aceite continuar trabalhando sem aplauso. Aceite, putz, eu não viralizei, mas eu vou continuar e continuar. E o que eu posso fazer para aumentar minhas chances de viralizar? E aí, então, eu faço isso, tá? Então, continue construindo. Então, continua construindo o que você está construindo, sabe? Não baixa a cabeça, porque tá tudo bem, cara. Você não vai ter resultado agora. Mas, lembra do que eu te falei, tudo é processo. Eu falo isso na maioria dos meus vídeos. Tudo é processo. Tem a fase do plantio, do trabalho e da colheita. Não queira estar na fase do trabalho já pensando na colheita, porque senão você não faz um trabalho tão bem quanto poderia fazer, tá? Então, você talvez ainda não esteja vivendo o resultado, talvez esteja vivendo exatamente os dias que vão torná-lo possível, sabe? Quando você chega lá, tipo, um exemplo aqui do meu canal, eu gravo todo dia. Então, em um belo dia, daqui a uns 200 dias, daqui a 100 dias, 180 dias, eu tenho a oportunidade de mostrar algumas habilidades, ou mostrar minha habilidade que eu talvez possa ter, ou mostrar que, bom, me comunicar tão bem que faça outra pessoa ter interesse, né? E aí, dali adiante, algumas portas se abriram. Eu tô dando um exemplo. Mas que, putz, eu só cheguei naquele nível de comunicação porque eu resolvi decidir passar por toda aquela ruindade, sabe? Que é tipo essa daqui exatamente. Então, é basicamente isso. Aceite que você não é bom no começo, trabalhe, se dedique, não baixe a cabeça e continua, cara, porque vai chegar o seu dia. Seu dia vai chegar. Tudo que você tá passando, as noites solitárias, todos os problemas, um dia vai, cara, vai fazer você chegar lá. Eles não estão aí pra te atrapalhar, estão pra te fortalecer. Então, aceita isso, cara, tá? Então,
continue, o seu dia vai chegar. É basicamente isso, a frase final desse vídeo. Pessoal, agora são 19 horas e 15 minutos no horário de Brasília, dia 24/8/2026. Eu me chamo Vinícius Santos e esse foi mais um dia do meu treino de oratória. Ficam com Deus e até amanhã.